Eu sou o pastor Oséias Ribeiro, aqui de Xerém, sou pastor da Igreja Nova Aliança, mais conhecido como JSNA, tá bom? E eu vim aqui para contar o meu testemunho, porque eu sou um ex-ateu, um jovem criado no Evangelho, dentro da Palavra de Deus, pai, mãe, avô, vó, tudo crente. E eu me deixei levar pelas más conversações, eu neguei Jesus. Eu afirmava com toda a convicção, Jesus não existe, mãe. Eu fui uma decepção durante um tempo para minha mãe, para meu pai, mas algo aconteceu que mudou a minha vida e eu quero contar aqui esse testemunho para vocês, tá bom? E eu estou muito feliz de estar aqui no canal Semeando Vida. Quero pedir você para não deixar de curtir aqui esse vídeo, compartilhar esse testemunho. Eu fui criado, como eu já falei aqui, dentro do Evangelho. Minha mãe e meu pai me ensinaram o caminho de Deus, o caminho da fé. E a igreja que nós frequentávamos era uma igreja assim, uma igreja rigorosa, uma igreja doutrinada. E na infância minha mãe me forçava, você tem que ir pro culto, você tem que ir pro culto. 8 anos, 9 anos, 10 anos. Eu ia ali, houve um tempo que eu não queria mais ir, mas mesmo assim minha mãe falava, você tem que ir, você vai, e me forçava. E ali, em alguns momentos eu aceitava Jesus, em outros momentos eu saía da igreja como criança, né? Mas caminhando ali, houve um tempo que eu comecei a questionar as doutrinas, os ensinamentos, a existência de Deus. Eu questionava a minha mãe, questionava o meu pastor. Quando alguém falava assim, olha, você não pode fumar, e eu queria saber por que eu não poderia fumar. Por que não pode? E aí alguém tentava me provar na Bíblia e não me convencia. Eu perguntava, mas por que não pode? Por que isso aqui é pecado? Por que isso aqui é errado? Por que aquilo é errado? E muitas vezes alguns pastores não tinham paciência para me explicar dentro da Bíblia. E eu começava a estudar no colégio, e eu tinha um professor de história, e esse professor, ele era muito ateu. E esse professor, ele começou então a falar muito contra o Evangelho, muito contra o cristianismo. Aí, ali, através dele que eu conhecia a teoria lá do Big Bang, que o homem também veio do macaco. E eu começava a questionar minha mãe, meu pai, os pastores da nossa igreja. E acabava que alguns, muitas vezes, só falavam assim, ô irmão Zé, ô jovem Zé, é pecado, e acabou. Irmão Zé, isso não pode, tá errado, e acabou. E não me convencia, né? Eu acabei deixando me levar aí pelas más conversações. E o que aconteceu? Então eu deixei entrar no meu coração com mais ou menos 14 anos de que Jesus não existia. Cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu não acredito mais em Deus. Imagina você que é pai, você que é mãe, que cria o seu filho na palavra, irmão, dentro da igreja. Ouvir isso do teu filho, eu não quero mais saber de igreja, Deus não existe. E minha mãe tentava falar, mas filho, não é assim. Meu pai também tentava falar, filho, não é assim. Falar, mãe, não, Deus não existe. O homem veio do macaco. Mãe, o mundo foi criado pelo Big Bang. E eu começava a falar, sabe? E fiquei durante 3 anos afirmando para todos que Deus não existia. Também foi uma decepção muito grande para minha família. Mas mesmo assim, minha mãe não deixou de orar. Minha mãe sempre crente, fiel, buscando a Deus, orando por mim. Mesmo que ali ela já não conseguia mais me forçar a ir para a igreja, já estava ali com meus 15 anos, 16 anos, então já não conseguia mais me arrastar para a igreja, mas em oração. E eu lembro que certa vez, então, minha mãe, ela pregava uma igreja distante aqui da nossa cidade, eu sou de Xerém, e ela ia para Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, ia no ônibus, e quando nós voltávamos, eu tinha que buscá-la no ponto. Eu morava a 4 quilômetros do ponto de ônibus. Então eu ia na bicicleta buscar minha mãe, vindo do culto. E foi onde Deus começou a mudar a minha vida. Eu discutia com muitos cristãos, além de debater com a minha mãe e meu pai, eu respeitava, né? Mas com outras pessoas eu zombava da fé, eu zombava de línguas estranhas, eu zombava de expulsar demônio, eu falava que os pastores pagavam as pessoas para fingirem que estavam curadas e outras coisas mais. Mas quando eu fui buscar minha mãe uma certa vez, a gente montamos na bicicleta, aquele dia eu sempre consegui carregar minha mãe, mas aquele dia ficou muito pesada a bicicleta e eu não consegui pedalar para carregá-la, né? E o que aconteceu? A gente teve que ir andando ali no ponto de ônibus, e a gente vinha andando, quando nós viemos andando, uma senhora parou ela no meio da rua, perguntou a hora. E quando perguntou a hora, falou assim, senhora, me informa as horas. E falou assim, me informa as horas, véia, não é gíria, né? E minha mãe falou, não sou véia não, são tantas horas. E quando minha mãe falou isso, ela começou a chorar. E eu ali, meio perdido, sem entender nada, a mulher chorando do nada, a minha mãe... Aí a mulher começou a chorar, a minha mãe, que é muito usada por Deus, e ela falou assim, eu vejo um espírito imundo do teu lado. E eu vejo o nome desse demônio é uma pombagira. E eu ali, irmão, ateu, não crendo em Deus, minha mãe, sabe? E eu olhando aquilo ali, eu falei, como assim? E quando ela falou isso, a mulher que abordou ela na rua, começou a chorar mais ainda. E falou, eu dou tudo pra ela,
eu dou champanhe, eu dou isso, eu dou flores, eu dou isso, e eu perdi meu casamento. E a mulher começou a chorar. E aquela moça perguntou para minha mãe, a senhora também é mãe de santo? Minha mãe falou assim, não, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. E quando falou, eu sou de Jesus, sabe, ela chorava, ela falou, eu queria conhecer mais sobre esse Jesus. E eu ali, irmão, ateu, filho de uma crente, mais 3 anos negando Jesus, discutindo com um monte de cristão, várias teorias. E eu falei, opa, tá estranho isso aqui. A mulher do nada, minha mãe, tá vendo? Aí a minha mãe começou a pregar para ela, eu segurei a bicicleta, fiquei esperando a minha mãe pregar. Quando minha mãe acabou de pregar, ela falou assim, tem como a senhora fazer uma oração para mim? Minha mãe disse, aqui tem muitas pessoas, vamos ali um pouquinho. Aí foi. Quando minha mãe colocou a mão sobre a cabeça dela, na hora ela caiu para trás, pulando, manifestada com esse mesmo demônio aí, chamado Pombagira. E ela pulou para trás e eu não sabia o que eu fazia, se eu repreendia, se eu não era uma igreja, não era algo comum, porque no meu pensamento, que eu aprendi com o meu professor, o que eu aprendi com os ateus que eu conhecia, era que os pastores pagavam, que as pessoas fingiam, ou que era um problema psicológico. Mas eu vi aquela mulher muito lúcida e vi a minha mãe, que era pobre, nós não tinha nem carro para andar, era 4 km de bicicleta, sabe? Eu falei, como? Então aquilo ali começou então a despertar, a falar, peraí, existe um Deus que eu ainda não conheço perfeitamente, apesar de eu ser criado no Evangelho. E ali minha mãe só olhou para mim, expulsou aquele demônio na mesma hora, saiu, montei na bicicletinha, a força voltou, minha mãe montou na garupa, foi embora para casa, e fui pensando naquilo ali, eu falei, nossa, e se eu tiver errado? Porque eu tinha as bases, a igreja não tem base para provar a existência dos seres humanos até então, perguntava aos pastores, ninguém sabia, a existência de que Deus criou, né, os seres humanos, que veio do pó da terra realmente. Mas eu comecei a questionar. Eu questionava muita coisa, mas agora eu estava questionando a mim mesmo, se eu estava certo de falar que Deus não existe. E o tempo foi passando e a minha mãe me convenceu a ir para os cultos. E quando eu fui para um culto, minha mãe ela tem um dom, muita gente não acredita hoje em dia, mas eu ainda creio nos dons, na atualidade dos dons, que é o dom da revelação, que é o dom que eu tenho hoje também. Se você seguir lá no canal, você vai escrever, você vai ver que Deus usa muita gente assim também. E a minha mãe, dentro de um culto, falou assim, tem uma pessoa aqui que você tem uma ferida na perna que não cicatriza. Mas essa ferida não é por causa do seu sangue, não é uma enfermidade comum, é espiritual. E quando minha mãe falou isso, o senhorzinho que estava lá, ele coçou a ferida. Levantou a mão, falou que era ele, veio à frente. Quando ele coçou, saiu de dentro da ferida dele uma lacraia. Um bicho. Assim, a igreja ficou assustada, a perna dele começou a sangrar. E eu, ainda adolescente, olhando aquela cena, eu falei, se fosse outro pastor, eu ia falar, pagou. Eu não sei como é que ele colocou esse bicho ali, mas é a minha mãe. Minha mãe é pobre, nós somos pobres, não tem. E fiquei mais inculcado com aquilo. Então, a minha mãe me ganhou praticamente sem palavra. Ela ensinou, mas o poder de Deus, amém, me despertou para ver. Todavia, ainda assim, a fé não vem pelos sinais, a fé não vem pelo milagre, a fé não vem por... Isso vem a curiosidade, eu queria saber como é que é isso. Então, eu trabalhando, onde eu trabalhava, saía de Xerém a Leblon, aqui no Rio de Janeiro, era de manhã um engarrafamento terrível nas avenidas até chegar lá. Era cerca de 2 horas, 3 horas às vezes. E eu falei assim, eu lia todo dia um jornal, comprava e ia lendo. Eu falei, eu vou ler a Bíblia para me ver os erros, né? De repente eu acho uns erros e eu posso debater com os cristãos quando eles vêm falar comigo, pessoal da igreja da minha mãe. Eu posso provar que Deus não existe dentro da Bíblia. Eu vou começar a ler, eu vou estudar. Eu tenho 3 horas para ler e fui lendo. Quando eu comecei a ler a palavra, realmente a Bíblia é verdadeira quando ela fala assim, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Em vez de aquilo me tirar a minha fé e me dar conteúdo para eu debater com os cristãos, me gerou mais curiosidade de pesquisar. Um dos primeiros textos que me gerou assim, curiosidade foi quando, em Gênesis, Deus fala assim, e criou Deus o homem do pó da terra. Deus fez o homem do barro. E eu falei assim, eu sempre fui curioso para pesquisar a fundo, assim, até para eu pregar. O pessoal fala, nossa, você prega ensinando, você prega, parece até que está dando estudo bíblico.
mas a gente tem um resultado assim. Eu então comecei a pesquisar, eu falei, eu queria saber do que é feito essa matéria. Do que é feita a pele humana, o corpo. E eu fui pesquisar a composição química do homem. Se você pesquisar no Google, você vai achar, vai descobrir que é água, ferro, zinco, fósforo. Sabe, quando eu falei, eu queria saber de onde vem a água, solo, claro, né? E também ela evapora e volta, mas é solo. O fósforo, solo. Cálcio, solo. Zinco, vem do solo. E eu falei, nossa, gente, cara, Deus não existe, mas a teoria da criação do ser humano é a evolução. O homem veio do macaco. A evolução das espécies. Veio evoluindo, 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 até chegar a gente. Mas o nome já diz, teoria. Algo que não foi provado. Só se passa a ser uma evidência quando é reproduzido. Se alguém conseguir fazer uma espécie evoluir até chegar no nível que nós estamos, está provado que realmente o homem veio do macaco. Então, até então é teoria. Então existe também a teoria da criação. Isso é uma base terrível, porque a Bíblia não conta detalhes. Olha, Deus pegou água, pegou zinco, pegou fósforo, pegou cálcio, pegou isso, pegou oxigênio, nitrogênio. Não, Deus pegou o pó da terra e fez o homem. E quando tu vai tirar as composições, tudo que tem no nosso corpo veio do solo. E aquilo ali eu falei, opa, meu Deus. Porque eu era um ateu um pouco mais fácil. Eu falo que é mais fácil de se convencer quando você tem o conhecimento bíblico. Existe o ateu teórico e o ateu prático. O ateu prático é aquele ateu que fala, eu não creio, e acabou, e Deus não existe, e acabou. Então esse cara tem um coração duro, ele não quer saber, ele não quer acreditar que Deus existe. Mas o ateu teórico é aquele que baseia a negação da existência de Deus numa teoria. E a minha negação, a teoria era o quê? O homem veio do macaco, está provado, pelo menos não está, mas é uma teoria plausível. O mundo, a existência de todas as coisas é o Big Bang e tal. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia e aprofundar para tentar achar erros, ela começou a me provar, ao contrário, que eu estava errado e que realmente Deus existia e o poder dele também. Eu fui lendo mais a palavra, eu li a Bíblia toda em 6 meses dentro daquele ônibus, indo e voltando. E antes de eu acabar, a minha fé se reergueu. Eu comecei a caminhar para a igreja sem minha mãe obrigar, sem nem me chamar, sentava no cantinho, ficava lá quietinho. Eu achei um outro texto também, que para muitos talvez não seja algo tão grande, mas para mim falou. Lá em Isaías, se eu estou bem lembrado, 40:22, que fala, quando Isaías vai profetizar, ele fala, Deus é o que está assentado sobre o globo da terra. Os moradores, para eles, são como gafanhotos. E quando eu li aquilo, eu sou atento a detalhes. Eu li globo, eu sei que globo é redondo. Eu falei, gente, o meu professor de história, que criticava tantos cristãos, falava que o cristão era isso, que é aquilo. Ele falou que quem teve essa teoria foi um homem há 500 anos antes de Cristo. Aí eu fui ler a data de que o livro de Isaías foi escrito, provado pela arqueologia, e é 700 e um pouquinho depois de Cristo, antes de Cristo, melhor dizendo. Ou seja, é bem anterior a alguém imaginar que a Terra era redonda e ter aquela ideia de que daria para navegar. O Isaías falou sem ninguém perceber. A Bíblia já existia na época de Cristóvão Colombo, de Pedro Álvares Cabral. E eu falei, nossa, gente, existe um Deus e a palavra é verdadeira. E eu comecei a estudar, a minha fé voltou. E a minha conversão até então, eu não aceitei Jesus como Salvador, mas me despertou para eu voltar a caminhar para a igreja. Eu ficava sentadinho ali no culto. E teve um dia que eu estava no culto, e eu tinha mania, se alguém estivesse pregando, não é muito legal, mas eu ficava lendo a Bíblia. Eu pregando para mim mesmo, lendo. E eu ficava lendo a Bíblia, ouvindo a pessoa pregar e lendo. Aí eu veio assim na minha mente, para falar com Deus. Senhor, eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, só para tirar a minha dúvida, se o Senhor está me ouvindo, se o Senhor é Deus mesmo que a minha mãe prega, que fez aqueles milagres lá, que aquilo não foi algo criado emocionalmente, psicologicamente, eu creio que o Senhor... Então o pessoal fala que existe um dia para te aceitar como Salvador. Então eu queria que o Senhor me falasse hoje, que dia que o Senhor quer que eu te aceito, que eu levanto a mão assim igual todo mundo faz, te aceito como meu Salvador, a partir de hoje eu sou cristão. Eu queria que o Senhor usasse alguém assim na profecia, na revelação, que fosse direto para mim. Irmão, eu pensei com a Bíblia na mão. Estava na hora de uma pregação. E na hora que eu pensei,
a pregadora parou, peraí, parou o culto. Parou o culto, falou, jovem Oséias, Deus mandou te perguntar se você quer aceitar Ele como Salvador. Irmão, meu olho ficou desse tamanho regalado. Eu falei, meu Deus. Eu pensei que é quando, daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, eu falei, meu Deus, Deus existe. Ele lê meus pensamentos. Eu falei aqui, se o Senhor existe, fala, o culto nem acabou, no meio do culto parar. Eu falei, meu Deus, eu falei, não tem como. Eu levantei a mão, fui à frente. Eu falei, Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Escreve meu nome nesse livro da vida, Senhor. Sabe? E a minha história começou ali. Mas você sabe que a gente, na caminhada no Evangelho, você ainda vai passando muitas lutas. Agora eu já li a Bíblia toda, já tinha lido toda a Bíblia. E eu fiquei ali, né, 4 anos, sentadinho no meu banco, né, tentando entender mais. Aí veio a questão do batismo com o Espírito Santo. Eu vi as pessoas pulando, rodando, sabe, falando línguas que eu não entendia, apesar de eu já ser criado no Evangelho, mas eu questionava, para que isso? Para que falar enrolado? Por que tem que bater o pé? Por que as pessoas gritam às vezes dentro do culto? Eu falei, não estou entendendo nada disso, sabe? Eu falei, eu sou crente, eu creio na palavra, eu creio em Deus, tá bom? Fui batizado, amém, vou pro céu. Mas isso aí eu não entendo não, eu não entendo essas coisas, acho que não é para mim. Meu irmão, eu fui numa vigília, fazia frete com uma Kombi, fui numa vigília levar um pessoal. E quando eu fui levar esse pessoal, era uma igreja dessa que eu nunca tinha ido, mas pentecostal mesmo. Que eu entrei, a igreja estava lotada, aí eu vi que passou do meu lado um rapaz com uma muleta, só tinha uma perna. E ele foi com a muleta, entrando dentro do templo, foi lá para frente, ajoelhou com uma perna só, começou a orar. E quando começou a orar, oração, aquele jovem levantou, soltou a muleta, pulando com a perna só. Pulando e sem cair, eu falei, meu Deus, vai cair. Eu lá fora, que a igreja estava muito cheia, eu só tinha ido fazer um frete para uma igreja lá, de um amigo que eu tinha uma Kombi. Eu fiquei lá fora, de repente aquele jovem com a perna só me olhou lá do altar. Eu lá fora na varandinha, eu senti que ele me viu. Eu falei, esse jovem, sei não, hein? Ele me olhou estranho. E eu na minha mente estava questionando, Senhor, existe mesmo esse negócio de batismo com o Espírito Santo? Poder de Deus? Eu sei que o Senhor revela, porque eu fui salvo através da palavra e o Senhor me pescou na revelação. Eu já vi minha mãe ser usada em muitas curas a olho nu. Mas isso aí, esse mistério, queria entender, mas será que acho que não precisa? Meu irmão, o jovem saiu pulando e veio, e sacudindo com o pé só, empurra um, empurra dois. Foi lá fora, e eu tentando me afastar, que eu sabia que ele ia vir até mim, não sei pra quê, mas eu falei assim, eu já senti que ele ia vir até mim, fui me afastando, não tinha pra onde ir mais. Ele saltou de um degrau, botou a mão no meu ombro, e o Senhor falou assim, eis que eu estou te vendo aqui de cima. E eu só falei, Senhor, perdoa meus pecados, minhas falhas, me mata não. Eu achei que ia morrer naquela hora, porque eu estava questionando a Deus, para que isso? Por que o pessoal faz isso? Por que falar enrolado? Por que essas coisas? E eu fiquei meio assustado, e ele falou assim, tu não entende agora, mas eu vou te usar assim também. Você vai ser usado na revelação, você vai ser usado na pregação, você vai ser usado nesse mistério também. Hoje tu não entende, mas tu continua crendo. Aí aceitei, comecei a buscar o batismo, mas como eu já fui ateu, então o ateu, ele sempre quer muito lógica, tem que ter uma razão, tem que ter uma lógica, tem que ter um porquê, tem que ter um pra quê. E realmente dentro do Evangelho tem algumas coisas que são exageros, são certas coisas, sabe, até demônios a gente já presenciou. Mas para mim foi muito difícil receber o batismo com o Espírito Santo, porque eu queria entender logicamente, como é que eu faço? 3 orações, um Pai Nosso, Salmo 91, levanto, dobro o joelho, como é que eu faço? Eu queria um meio lógico para receber o batismo, e não recebia. Eu fiquei 4 anos. Eu lembro até de um episódio engraçado aqui. A gente foi fazer uma oração e nesse dia a gente só tinha uma laje para orar, e oramos numa laje, demos a mão, e eu falei, Senhor, eu queria ser batizado aqui com o Espírito Santo, né? Não entendo muito bem o que eu tenho que fazer, mas eu estou orando aqui, acho que esse é o principal. Né? E eu não entendia nada, e acabou que a gente estava lá, todo mundo descalço, demos as mãos e oramos, um grupo de jovens da igreja. De repente um dos jovens encosta num fio desencapado. Que situação. Irmão, eu senti um choque passando por todo mundo, mas como eu não conhecia, né, o que era, eu queria... Aí eu tomei um choque, ele só encostou. E eu falei, oh meu Deus, eu estou sendo batizado. Eu estou sendo batizado com o Espírito Santo. Mas era um choque, irmão. Olha que coisa que eu tive que passar até eu entender. E ali, ele agarrou de novo. Quando ele agarrou, o choque agarrou em todo mundo, eu falei,
Eu falei, meu Deus, o Espírito Santo tá machucando. Tá... Não, não é não. Aí depois eu vi que era o choque. Aí aquilo veio me desanimando. Eu falei, poxa, eu acho que... Eu sei que Deus existe, mas eu acho que esse poder assembleiano, pentecostal, eu acho que isso aí é exagero, isso é coisa... Irmão, é muito difícil. Mas aí com o tempo, buscando, numa vigília, o Senhor me batizou, me encheu do Espírito Santo, sabe? Batizou em línguas estranhas, batizou, sabe? Me deu os dons. E eu pude ver assim como que Deus ele realmente trabalha, sabe? A gente tem que crer, nós temos que crer que a palavra de Deus ela é verdadeira. Eu sei que talvez tenha alguém me assistindo que tem muita dúvida, sabe? Também não foi batizado. Hoje em dia tem crescido muito o número de pessoas que não sabem o que é batismo, que é um renovo, é um revestimento, sabe? Do Espírito Santo para você ter poder, ousadia para falar de Jesus. Hoje eu estou aqui, ó, nesse canal maravilhoso, falando de Jesus para vocês. Mas eu no passado, sabe, eu tremia. A minha primeira oportunidade eu quase desmaiei. Quando o irmão falou assim, você tem uma benção para contar, uma benção. Eu escorei no altar, minha perna amoleceu, eu comecei a querer cair, e Deus falou, Deus tem obra contigo. Eu falei, obra como? Desse jeito. Amém, mas o Senhor me preparou. Amém, me capacitou. Aleluia. Eu tive experiências eu vivo experiências espirituais. Digo para você que realmente Deus ele existe, sabe? Eu lembro assim como coisas simples que foram aumentando a minha fé, porque quando você se entrega para Deus um pouquinho, Ele vai te dando mais. Agora você que talvez é ateu, que está aí me assistindo, de repente viu a capa desse vídeo aqui, falou, eu quero ver isso aqui, um ex-ateu, vou ver isso aqui. Talvez você está aí, sabe, tem as suas teorias, procure conhecer mais a palavra, procure estudar mais. Eu tenho certeza que se você pegar uma Bíblia na sua mão e falar assim, ó, se existe um Deus, se revela a mim nessa palavra, sabe? E leia, mesmo que você tenha dúvidas ali, vai lendo, você vai ver que realmente Deus existe. Eu lembro quando eu comecei então a pregar, eu comecei a ter oportunidade. A nossa igreja é uma igreja pequena, não é uma igreja grande. Hoje está maior um pouquinho, mas no começo era muito pequenininho, 10 pessoas, 15. Então tinha oportunidade para poder se orar por alguém. E eu lembro que eu fui orar por uma senhora, e quando eu coloquei a mão na cabeça dela, ela começou a manifestar, a ranger os dentes. E eu falei, meu Deus, eu não fiz nada, o que eu fiz? Eu estou só orando, sabe? E eu lembro que a missionária da nossa igreja, quando eu fui orando e eu já olhei para a missionária, tipo assim, eu estou com um problema aqui, eu estou começando, alguma coisa está errada aqui, está querendo manifestar um demônio. Aí eu lembrei da palavra, falei, peraí, eu creio na palavra. E o que a palavra diz sobre isso? No meu nome expulsarão os demônios. E quando aquela mulher começou a tremer, eu coloquei a mão na cabeça dela, eu falei, então vou fazer como todo mundo, em nome de Jesus, sai da vida dela. E ela sacudiu e ficou liberta. Quando ficou liberta, ela falou, ô jovem, quando você orava por mim, eu estava com uma dor de cabeça muito forte. Sumiu a dor de cabeça, sabe? E eu pude ver que realmente a palavra de Deus é verdadeira, sabe? Então eu quero passar aqui nesse vídeo para deixar para vocês que são ateus, que talvez, sem querer, estava pesquisando alguma coisa, caiu aqui. Ou para você que foi criado no evangelho como eu, sabe? Pai crente, mãe crente. Talvez o teu pai e tua mãe não tenham todo o conhecimento teórico, teológico da Bíblia. Mas Deus não vai deixar você sem, amém, conhecê-lo, desde que você queira, sabe? Ele me deu sinais, ele acendeu luz. E eu falei, Senhor, se isso existe, me confirma, me mostra aqui. Com fé, não duvidando, não dizendo, se isso existe, então cai um raio na minha cabeça, não. Mas desejando conhecer Deus. Ele fala assim, ó, na sua palavra, eu me deixarei ser encontrado por aqueles que me buscam, sabe? Existe um Deus. Talvez o conhecimento que está te faltando. Então hoje eu passo aqui para deixar esse pequeno testemunho de que Deus existe. Os mistérios que você vê na igreja, que hoje você critica, você não entende, um dia você vai entender como eu também entendi, como hoje eu entendo, como hoje Deus me usa, como hoje eu vejo sinais e milagres, prodígios na minha vida, não alguém orando, mas eu propriamente, pelo poder do Espírito Santo, a graça dele, a misericórdia. Então diga a você, Deus existe. E eu sou um sinal disso aqui. Amém? E a palavra liberta. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês por ficarem aqui. Obrigado ao canal Semeando Vida por dar essa oportunidade. Bem, por toda a equipe que está aqui com a gente, também assistindo o testemunho, orando, intercedendo por nós. Tá bom? Entrega a tua vida para Jesus. Entrega nesse momento. Aleluia. Eu oro para que Deus enriqueça o teu conhecimento nesse momento. Tá bom?
Não esqueça de deixar o joinha aí, compartilha esse vídeo. Compartilha, manda para aquele amigo teu que está em dúvida, querendo sair da igreja, aquele jovem, aquele adolescente está meio falando, ó, tá indo para outro caminho, manda para ele. Deus permitiu você assistir isso aqui para você ver, para você compartilhar.